Olha lá, expulsou. Tá? Mas aí ela volta. Bom, então, o nosso assunto aqui é limites de sequências. Ou, se você preferir, limite de uma sequência. Tá? Pode colocar o título das duas formas. Mas vamos ver o que ele vai... O importante é a definição aqui. Olha só o que ele vai falar. Primeiro ele vai... ele coloca assim, conceito de limite, primeiras propriedades. Né? Então ele vai tentar, antes de escrever a definição aqui embaixo, ele vai tentar explicar para a gente o que significa a noção de limite de uma sequência. Então, de interesse especial para o estudo de análise, para o estudo das sequências de números reais, são as chamadas sequências convergentes. Então, veja, já é uma primeira divisão dentro das sequências, como se fosse assim uma separação de joio do trigo. Então, você vê aquele universo de todas as sequências, aliás, o conjunto de todas as sequências de números reais é um conjunto infinito, não enumerável de sequências, quer dizer, são infinitas sequências, e não enumeráveis ainda por cima. Então, essas sequências, elas já podem ser separadas em dois casos particulares. As sequências que são convergentes, quer dizer, aquelas que têm um limite, que convergem para um limite, e as sequências divergentes, que são as que não convergem. Tá? E o que significa isso? Uma sequência AN é convergente se, à medida que o índice N cresce, o elemento AN da sequência vai se tornando cada vez mais próximo de um certo número L. Então, quer dizer, vocês viram aqueles exemplos gráficos que eu mostrei para vocês ali no GeoGebra. Vamos pegar, é que esse aqui, vamos deixar para analisar ele depois. Vamos analisar primeiro esse aqui, que eu tinha mostrado antes, né? K, a sequência você pode imaginar N no lugar do K, N dividido por N mais 12. Essa sequência N dividido por N mais 12, quando você analisa aqui o gráfico dela, não fica preocupado com a fórmula por enquanto. Quando você analisa o gráfico, eu até botei de propósito aqui uma reta na altura do número 1, né? Deixa eu colocar aqui, quer ver? Ó? Coloquei aqui uma reta na altura do número 1. Vamos ver se aparece ali. Olha lá, 1, bem grandão aqui para todo mundo ver. Essa aqui está na altura do 1. E cada ponto desse aqui é um elemento da sequência N sobre N mais 12. Então aqui seria o A1, A2, A3, A4, A5. O que você percebe? Que esses elementos eles vão chegando cada vez mais próximo do nível do número 1 aqui. Tá certo? Desse nível aqui, 1. Quer dizer, o valor aqui está aumentando cada vez mais. Esse está batendo aqui, esse está batendo aqui, esse aqui. Quando você pega esse pontinho aqui, ele já está batendo aqui. Você vai mais para frente aqui nesse, já está batendo aqui. E assim vai. Ó. Quanto mais para frente você for, mais próximo do 1 vai estar o elemento da sequência. Agora, em algum momento ele vai valer 1 exatamente igual a 1? Você percebe que não. Por quê? Porque nunca você vai pegar um número e fazer ele dividido por ele mais 12 e vai dar igual a 1. Não tem como. Né? Não tem como. Um número dividido por ele mais 12 não dá 1. Teria que ser o número dividido por ele mesmo para dar 1. Não o número dividido por ele mais 12. Então, o que acontece? Apesar dele nunca valer 1, o fato dele ir se aproximando cada vez mais do número 1, sem nunca encostar, já é suficiente para a gente dizer que o limite dessa sequência é 1. Tá certo? Bom, é um exemplo. Eu tinha mostrado também um outro exemplo anterior. Cadê aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu só gravar esse aqui, né? Para já ficar bonitinho. Esse meu GeoGebra aqui, ele tá todo cheio de treta agora, cara. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá todo cheio de treta, cara. Esse aqui acho que é o 2, né? Esse é o 2. Salvar, sim. Eu queria abrir aquele 1 ali para mostrar para vocês. Quer ver? Abrir. Olha lá, olha a treta, a complicação que antes era bem mais fácil, né? Olha lá, ó. Abriu aqui, ó. Esse aqui também, o que vai acontecendo? Essa aqui a sequência é 1 sobre n, xn igual a 1 sobre n. Então, 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 6, 1 sobre 7, 1 sobre 8, vai indo, ó. Então, nunca vai chegar no zero, nunca você vai fazer 1 dividido por um número e vai dar zero, mas vai se aproximando
Eu fiz até o 15, né? Mas vai se aproximando cada vez mais do zero. Então, o limite dessa sequência é zero. Então, é isso que ele está explicando aqui nesse primeiro parágrafo. O que significa uma sequência convergente? Uma sequência n é convergente se à medida que o índice n cresce, quer dizer, eu vou indo para frente na sequência, x2, x5, x10, x11, x15, x25, x100, vou indo para frente, o elemento an, ou xn, vai se tornando arbitrariamente próximo de um certo limite. Pode ser 1, como naquele primeiro exemplo, pode ser 0, como nesse segundo exemplo. Aí o limite, cada sequência vai ter o seu limite. E algumas, inclusive, não vão ter nenhum, né? Tem sequência que não é convergente. Então, bom, a proximidade entre o AN... Como é que eu vou medir se o termo AN está chegando perto do limite L ou não? Como que eu posso fazer? O AN é sempre um número real. O L também é sempre um número real. O limite, quando ele existir, ele vai ser 0, vai ser 1, vai ser π, vai ser meio, vai ser raiz de 2, vai ser um número real. Como que eu meço a distância entre dois números reais? Então, eu vou começar fazendo essa observação. Porque para a gente medir se uma sequência, para a gente verificar se uma sequência está convergindo para um limite ou não, eu vou ter que ver se ela está chegando perto do limite. Para eu ver se ela está chegando perto, eu tenho que medir a distância entre um AN e o limite. Ou seja, a distância entre dois números reais. No caso, entre AN e L. Como que eu meço a distância entre dois números reais? Então, vamos começar fazendo uma observação importante aqui. Observação. Se eu tenho a reta real, imagina aqui a reta real, e imagina que eu tenho aqui um número, vamos colocar aqui x, e eu tenho aqui um número y, e eu quero saber a distância entre eles. O que seria a distância entre eles? Olhando aqui para a figura, imediatamente eu faria y menos x. Se eu fizer esse ponto y menos o ponto x, eu tenho a distância entre eles. Pouco importa, estou imaginando a reta real como a gente sempre imagina, ela orientada aqui para a direita, né? Pouco importa se o zero está aqui, se o zero está para cá, ou se o zero está para cá. Eles podem ser dois números reais positivos. Por exemplo, se for menos 3 e menos 2, ficaria menos 2 menos 3, que é menos 2 mais 3, que é 1. A distância é 1, se forem dois números negativos. Né? Sempre o da direita menos o da esquerda. Então, o que acontece? Porque aqui eu estou olhando, eu estou vendo onde eles estão na reta. Né? Mas pode ser que eu não esteja vendo, não tem essa figura na minha frente. Né? E pode ser que o cara me coloca lá dois números. Né? Então, aqui, ó, vou escrever assim, observação, a distância, essa aqui que eu estou vendo, a distância entre x e y é, obviamente, y menos x. Y menos x. Porque eu estou vendo, faz o de cima menos o de baixo, tem a distância. Né? Agora, e qual a distância entre a n e L, por exemplo? Números reais. Também eles são dois números reais. Dois números reais. Interrogação. Aí, quer dizer, entre a N e L, aí, mas, professor, o AN está aqui, o L está aqui, aí eu faço L menos a N. Mas e se o AN tiver para a direita e o L para a esquerda? Aí eu faço AN menos L. Aí não sei, e se eu errar, fizer a conta errada? Então, como não sabemos qual é o maior, qual é o menor, a gente pode pensar assim. Então, a gente faz, a distância vai ser... Porque se você fizer o errado, o que vai acontecer? Vai dar um número negativo, né? Por exemplo, aqui, se aqui for 3, aqui for 5, e eu erro, em vez de fazer 5 menos 3, que é 2, que é a distância, eu faço 3 menos 5, dá menos 2. Então, a distância correta vai ser o maior valor, vai ser o max. Vai ser o max do conjunto que tem o AN menos L, é uma possibilidade, e a outra é L menos AN, é outra possibilidade. Mas esse conjunto, ele é igual a esse conjunto aqui, max
de AN menos L, vírgula, no lugar de L menos AN, eu vou escrever menos, abre parênteses, AN menos L. Mas isso aqui a gente aprendeu nas aulas anteriores, que é rigorosamente igual ao módulo de AN menos L. Lembra que a gente viu que módulo de x é igual ao max entre menos x e x? Lembra que a gente viu isso numa aula anterior? Módulo de x igual ao max de menos x e x. Então, max de AN menos L menos AN menos L. Módulo de AN menos L. Então, essa é a distância. Assim que eu meço a distância, da mesma maneira, eu poderia fazer aqui, né? Se eu não estivesse vendo isso aqui, eu poderia escrever assim, bom, isso é a mesma coisa que, isso é igual a módulo de x menos y, ou de y menos x, daria na mesma. Né? Então, só para a gente pensar um pouco nessa questão da distância entre dois valores, entre dois números reais, serem um módulo. Né? Então, essa é uma ideia que está participando aqui do conceito de limite de uma sequência. Então, vamos lá. Então, ele diz o seguinte, a proximidade entre a NL, que eu vou ter que medir, ela é medida pelo valor absoluto. O que é o valor absoluto? O módulo da diferença entre esses dois números, isto é, módulo de AN menos L, que é o que eu acabei de falar aqui na lousa para vocês. Tá? Portanto, dizer que a N vai se tornando arbitrariamente próximo de L, quer dizer, quando o limite de AN é L, a N vai chegando cada vez mais perto de L. Então, isso significa dizer que esse módulo de AN menos L, que é a distância entre os dois, vai se tornando cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, vai tendendo a zero, vai se tornando inferior a qualquer número positivo epsilon, por mais pequeno que seja, por menor que seja, desde que façamos o índice n suficientemente grande. Então, quer dizer, essa ideia pode ser traduzida na seguinte definição. Então, vamos colocar lá, definição de limite de uma sequência. Definição, limite de sequência. Limite de sequência. Limite de sequência. Então, vamos lá. Agora a definição rigorosa. Disse que uma sequência n converge para L, para o número L, ou seja, que o limite de AN é igual a L. Disse que uma sequência AN converge para L, ou seja, limite de AN igual a L, a gente usa essa notação, se dado um epsilon maior que zero, deixa eu até colocar em azulzinho essa parte para destacar, dado um epsilon maior que zero, existe, o que significa a frase é sempre possível encontrar um número n? Existe, vírgula, existe, em vez de colocar n maiúsculo, que eu não sei, vai confundir com os naturais, né? Eu vou chamar de n0. Existe um n0 pertencente aos naturais, deixa o n maiúsculo para naturais. Existe um n0 pertencente aos naturais, tal que n maior que n0, essa é a essência, né, da ideia de limite. Dado epsilon maior que zero, existe um n0 pertencente aos naturais, tal que n maior que n0 implica que a distância entre AN e L fica menor do que epsilon, ponto final. Essa é a essência da ideia de limite, tá certo? Agora, ele termina dizendo o seguinte, nós podemos, essas são três maneiras da gente escrever, quando isso aqui acontece, né? Quando essa implicação aqui é válida, quando dado um epsilon qualquer maior que zero, eu consigo achar um número natural, n0, tal que n maior que n0 implica que a distância de AN até L fica menor que epsilon. Quando isso acontece, a gente usa essa notação para indicar que o limite da sequência é L. A gente usa qualquer uma daquelas três notações. Né? Notação. Você pode escrever
como eu escrevi aqui em cima, limite de AN igual a L, ou você pode escrever limite, para ser mais específico, de N tendendo a infinito, a N igual a L, mas aqui também a N tendendo a infinito. Ou você simplesmente diz assim, a N converge para L. A N vai para L. Tá certo? São 3 notações equivalentes para a questão do limite de uma sequência. Então, tem alguns comentários que ele faz aqui sobre essa... Aqui, há uma última observação. Quando a sequência não é convergente, porque às vezes não existe, né? Não existe nenhum número L para o qual a sequência converge. Não existe nenhum número L com essa propriedade. Então, aí a sequência não converge para ninguém. E, portanto, ela é dita divergente, né? Então, uma sequência... Notação. Detalhe. Uma sequência que não converge, porque não são todas que convergem, é dita divergente. Sequência divergente é a que não converge, tá certo? Então tá aqui. Bom, essa definição, ela pode ser ilustrada graficamente? Pode. Ela pode ser ilustrada, né? Veja bem, no caso dessa sequência aqui, a gente está vendo que ela converge para zero, né? É a sequência 1 sobre n, ela vai indo para zero. O que significa o módulo? Porque, então, vamos lá. Quem que é a sequência AN aqui no caso? É 1 sobre n. Tá aqui. Quem que seria o limite L aqui nesse caso? Seria o zero. Tá aqui o zero. Ela está indo... Esses valores xn, eu fiz o ponto aqui, mas você tem que imaginá-los projetados aqui. Por exemplo, valor de x1 é 1, que nem gráfico de função, né? Valor de x1. Ah, eu quero saber quanto que é x1, então, imagina uma retinha vindo daqui até o x1 e uma retinha vindo do x1 até aqui. Valor de x1 dá 1. Valor de x2. Valor de x2 dá... Valor de x2 dá meio. Pegou bem entre o 0,4 e o 0,6, 0,5, meio. Valor de x3. Bom, quer dizer, os valores, você tem que enxergar eles aqui no eixo y. E o valor do limite, que no caso é zero, também está aqui. Tá? Isso pode ajudar você a enxergar e a entender a situação. Olha lá. Certo? Está aqui. Bom, e o epsilon? Aonde que eu enxergo o epsilon? O epsilon, ele é uma, digamos assim, uma margem em torno do limite, uma faixa em torno do limite. O limite está aqui no zero, na altura do zero. Então você imagina uma faixa em torno do limite. Porque lembra, vou fazer aqui uma observação, que a gente discutiu isso numa aula passada aí. Observação. Quando eu digo que módulo de AN menos L é menor do que epsilon, isso equivale, a gente tinha discutido isso num teoreminha do Elon, numa aula passada, isso equivale a dizer que o AN menos L está entre epsilon e menos epsilon. Isso equivale a dizer que soma mais L, L menos epsilon, menor que AN, menor que L mais epsilon. Quer dizer, quando você fala que o módulo de AN menos L é menor que epsilon, no fundo, quando você está dizendo isso, você está dizendo isso aqui. Olha, o AN está dentro de uma faixa que vai de L menos epsilon até L mais epsilon. Só que no caso desse nosso exemplo, o L é zero, o limite é zero. Então a faixa vai de menos epsilon até epsilon. Vamos colocar um ponto aqui no zero. Acho que já tem um ponto aí. E vamos pegar aqui um ponto simétrico, quer ver? Para fazer a faixa. Aqui, olha aqui. Ah, que legal, já apareceu aqui. Vamos colocar uma reta perpendicular. Aqui. Olha lá, vamos deixar ela azul e pontilhada igual a outra. Clica nela, clica nas configurações, coloca azul e deixa o estilo dela pontilhado. Isso aí, ó. Então, olha só o que a gente tem agora aqui, ó. A gente tem uma faixa em torno do zero. E o que seria essa faixa? Esse aqui, ele seria o L
mais epsilon. Como no caso L é 0, ele é só epsilon. Então vamos colocar o nome dele aqui. Barra var epsilon. Enter. Olha lá, já apareceu ali, tá vendo? E vamos colocar no outro. Só que esse outro vai ser menos epsilon. Ele está para baixo, né? Então a gente tem que colocar menos var epsilon. Enter. Tá lá, e pode tirar esse rótulo aqui também. Isso, pode fechar. Então tá aí, ó. Então seria L mais epsilon, L menos epsilon. Como aqui no caso o limite é 0, quer dizer, então, quando ele fala aqui na definição, dado um epsilon maior que 0, ele está falando dado uma faixa dessa aqui. Então, por exemplo, você escolhe o epsilon 0,4. Pum. A hora que você escolheu o epsilon 0,4, você determinou essa faixa aqui, ó. E o que você quer com essa faixa? Dado um epsilon maior que 0, se realmente o limite for o que você está pensando, o L, existe um número natural n0, tal que para todo n maior que n0, a distância, a sequência vai estar dentro da faixa. E você consegue ver nessa figura um n0 para frente do qual a sequência está toda dentro da faixa? Quem consegue ver um valor de n0 para frente do qual a sequência está toda dentro da faixa? Quem conseguiria me dizer? Vamos ver se tem algum aluno fera aí prestando atenção. Tá. Ai, 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 ai. Sem chance. Alguém aí, turma? Alguém na escuta? Ixi, travou total. Cláudio Stáquio, na escuta. Sim, prof. Então, vou repetir a pergunta. Dado um epsilon maior que 0, eu peguei epsilon 0,4. Você consegue ver nessa figura algum valor de n0, um valor natural de n0, tal que se n for maior que n0, a sequência vai estar dentro dessa faixa aqui? Economize o Eustáquio, deixa só... Ah, tá, tudo bem, desculpa. Olha lá. Pessoal, a gente vê claramente que o n0 seria o 2. Para todo n0, para todo n maior que 2, a partir do 3, 4, 5, 6, 7, a sequência está totalmente dentro da faixa. Tá certo? Agora, você poderia, vocês entenderam isso que eu falei? Você poderia mudar o valor de E. Por exemplo, em vez de pegar 0,4, eu vou pegar 0,3. Aí se o cara pega 0,3, aí não é mais para frente do 2, porque o 3 está fora. Teria que ser para 4, então. Você pode pegar N0 igual a 4 também. Para frente do 4, todo mundo está dentro. Mas para ser mais rigoroso, vamos dizer assim, N0 igual a 3. Para frente do 3, todo mundo está para dentro. Mas se falar 4, está certo também. Para todo N maior que 4, a função está dentro da faixa. Agora, Gabriel Salles que falou, né? Gabriel, isso. E se eu reduzir esse epsilon aqui para 0,2, o que você me diria? Quem é que vai estar dentro da faixa aí? A partir de 5, né? Para maior que 5. Isso. Porque a faixa é menor, né? Aqui é aberto, né? É menor. Então, em cima da faixa não conta. Em cima da faixa é o contrário do futebol, né? No futebol, se a bola pega na linha, se a bola passa naquela linha lateral do campo, não considera que saiu a bola, né? Considera que está no jogo ainda. A bola tem que sair da linha, né? Aqui é o contrário. Acho que é assim no futebol, não sei. Aqui é o contrário. Aqui o ponto está na linha, então ele está para fora da faixa. Tá? Então, quer dizer, você percebe que quanto mais você reduz a faixa, mais o N0 que você vai ter que pegar vai estar para frente. Veja bem, se eu pegar a faixa 0,1, eu tenho que pegar um N maior que 10. A partir do X11 vai estar para dentro da faixa. Essa que é a ideia do... Quer dizer, quando que você vai poder dizer que o limite é realmente 0? Quando você, para qualquer epsilon que você pegar, inclusive bem pequenininho aqui, você conseguir um valor de... aqui todos que eu fiz aqui ainda estão para fora. Então, nesse caso desse epsilon que eu coloquei aqui, 0,0 alguma coisa, só para n maior que, sei lá, 100, que os pontinhos vão estar para dentro da faixa. Mas isso significa que realmente o limite é 0. Tá? Bom, tudo bem.
Então, creio que vocês entenderam aqui essa noção de limite, tá? Eu vou fazer só alguns comentários aqui, que o autor faz aqui depois de passar essa noção de limite aqui. São comentários importantes. Olha só o que ele diz. Essa definição requer várias observações. Quando nós dizemos, dado qualquer epsilon maior que zero, está implícito que o epsilon pode ser arbitrariamente pequeno. É aquilo que eu mostrei aqui na figura. Ah, qualquer epsilon maior que zero, pode ser 0,5, 0,4, pode ser 0,1, pode ser 0,0001, tá? O epsilon vai ser essa faixa, que para o limite estar valendo, a faixa em torno do limite aqui, que é zero, você pode estar pegando o epsilon do tamanho, do valor que você quiser, tá? A condição 2.1, a condição 2.1 é o teorema aqui, né? Perdão, a condição 2.1 é a definição aqui de limite da sequência. Deixa ela aqui. Uma vez que ela seja satisfeita para um certo epsilon zero, imagina que você pega um valor fixo de epsilon aqui e você descobriu um n0. E tal que n maior que n0, o módulo de an menos L fica menor que epsilon. Conseguiu satisfazer essa implicação. Para um certo valor de epsilon zero, que eles chamam, valor inicial. Então, ela já está satisfeita para qualquer epsilon maior que epsilon zero. Claro, se você acha um enão, tal que n maior que enão, implica que esse módulo aqui é menor que 2, então esse módulo aqui já é menor que 3, menor que 4, menor que 5, menor que 6. Quer dizer, se você acha um enão, ou n0, como eu chamei, que já faz isso aqui funcionar para um certo epsilon, ou epsilon zero, como ele chamou, já está funcionando para todo epsilon maior que epsilon zero. Portanto, bastaria prová-la para todo epsilon positivo menor do que um certo epsilon zero, como muitas vezes se faz, né? Quanto ao número enão, ou n0, a gente pode supor que ele é sempre inteiro, positivo, né? Pode supor que ele é como se fosse um índice da sequência. Mas, se não for assim, é claro que ele pode ser substituído por um inteiro maior, né? Mas fique claro também que ele não precisa ser inteiro. O que ele quer dizer com essa questão dele pode ser substituído por um inteiro maior? Vamos supor que você pega aqui um epsilon, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Esse epsilon aqui, ó. Você vai falar, puxa, não precisa ser n maior que 5. Tem que ser n maior que 4, né? Mas, na verdade, eu estou vendo que tem um valor aqui entre 4 e 5, tem um valor aqui, ó, imagina só, coloca um ponto aqui e coloca uma reta perpendicular aqui, só para mostrar o que eu estou falando. Existe um valor entre, é difícil, né? Ponto em objeto, reta perpendicular, sim, agora sim. Existe um valor aqui, ó, em algum momento entre o 4 e o 5, pá, você pega esse valor aqui. Esse valor aqui embaixo, né, onde está esse ponto aqui. Ele não é nem 4 nem 5. Mas se você pegar n para frente dele, já vai pegar os 5, 6, 7, 8, já vai pegar certinho todos os valores que estão dentro da faixa. E esse valor aqui não é um valor inteiro, não é nem 4 nem 5. Então, às vezes, pode aparecer escrito assim, para frente do 4,5 já vai estar todos os... Só que você vai falar, mas não tem nenhum índice 4,5. Ou o índice é 4, ou o índice é 5. Aí o que você faz? Você pega o menor inteiro maior. O menor inteiro, que é maior, seria o 5 aqui. É o que ele diz, ó. Podemos supô-lo inteiro, positivo. Portanto, o índice da sequência. Mas se não for assim, se alguém falar n maior que 4,5, por exemplo, você já pega n maior que 5, ou n maior que 6, ou n maior que 7, que já vai dar certo também. Vai estar todo mundo para dentro da faixa, tá? Outra coisa, os sinais de desigualdade aqui nessa definição. O n precisa ser estritamente maior que n0, o módulo precisa ser estritamente menor que epsilon? Resposta, não. Pode ser menor ou igual, pode ser maior ou igual. É uma coisa importante que ele fala aqui. Tanto o primeiro sinal de desigualdade, tanto pode ser maior como maior ou igual, do mesmo modo que o segundo, tanto pode ser menor como menor ou igual. De fato, se existe um n0, tal que n maior ou igual que n0, quer dizer, vamos supor que o cara substituiu aqui por maior ou igual. Se n maior ou igual que n0 faz isso aqui acontecer,
Então, se ele é maior ou igual que o N0, ele é maior do que N0 menos 1. Ele é maior do que o anterior. Né? Então, é claro que 2.1 vale se você trocar o N anterior por um N menos 1. E aí já deixa de ser maior ou igual e passa a ser maior. Se é possível que esse módulo aqui seja menor ou igual que um epsilon, então é possível você fazer ele menor ou igual se ele é menor ou igual que epsilon, ele é estritamente menor do que 2 vezes ele, do que 2 epsilon. Então você imagina assim, ele é menor ou igual que um número, né? Eu imagino que esse número, ele colocou dividido por 2, eu prefiro falar assim, eu imagino esse número multiplicado por 2. O que seria esse meu multiplicar por 2? Seria pegar um epsilon sobre 2 e trocar por epsilon. Quando você troca o epsilon sobre 2 por epsilon, o que você fez? Você multiplicou por 2 aqui. 2 epsilon sobre 2 é epsilon. Aí o menor igual virou menor, tá certo? Ele até faz um comentário mais geral aqui. Observe também que tanto faz você fazer módulo de AN menos L menor que epsilon, ou módulo de AN menos L menor que K epsilon, onde K é uma constante positiva. Pois se é possível que esse módulo aqui seja menor que K epsilon, para qualquer epsilon maior que zero, bom, se isso aqui vale para qualquer epsilon maior que zero, você pode trocar o epsilon por epsilon sobre K, que também está válido. Só que epsilon sobre K vezes K, corta o K, vale para epsilon. Quer dizer, então é equivalente. O cara mostrar que uma coisa é menor ou igual que epsilon sobre 2, para todo epsilon maior que zero, então ela é menor ou igual que todo epsilon. Tá? Bom, a gente vai ver isso ao longo dos exercícios e tal, dos teoremas, que ele vai usar esse tipo de ideia nas demonstrações dos teoremas. Né? Agora, um último comentário importantíssimo aqui antes de fechar a aula, porque daí vai começar outra sessão, a gente deixa para a aula que vem. Esse último comentário aqui é importantíssimo. Ó. Se nós retirarmos de uma sequência, retirarmos de uma sequência, a n, uma quantidade finita de termos, por exemplo, se a gente tirar os k primeiros termos da sequência n, por exemplo, os 10 primeiros termos, isso não altera em nada o limite. Então, isso é muito importante. Por exemplo, olha esse exemplo que eu deixei aqui no GeoGebra. Sequência 1 sobre n, que ela vai para 0. Eu chego aqui, tiro os 5 primeiros termos, apago até aqui. Daqui para trás eu apago. Ela começa no x6. Mudou o fato de que o limite dela está sendo 0? Não, não mudou. O limite continua sendo 0. Tá? Agora, não precisa ser os 10 primeiros. Se eu pegar uma sequência e tirar 10 termos dela, espalhados pelo meio dela, eu vou lá e tiro o terceiro, tiro o 15º termo, vou tirando termos aleatórios, um número finito de termos. Pode ser 10, pode ser 100, pode ser 300. Tiro 300 termos da sequência. Não alterou o limite dela. Quer dizer, o limite de uma sequência não se altera se eu retirar da sequência uma quantidade finita de termos, seja do começo, do meio ou espalhado por ela. Claro que você não pode falar assim, eu vou tirar os últimos 300 termos, porque elas não têm os últimos termos, né? A sequência ela vai, xn vai indo, ou an vai indo vai indo para sempre esses ans, então não tem os últimos termos dela, né? Então ou você tira logo do começo, ou você tira do meio dela, espalhado. Mas se você tirar uma quantidade finita de termos, ou do começo da sequência, ou espalhado pelo meio dela, você não vai alterar o limite dela. Se ela é uma sequência que converge para 0, depois de você tirar 300 mil termos, ela vai continuar convergindo para 0. Se ela é uma sequência divergente, que não tem limite, e você tira 300 termos dela, ela continua divergente. Ela não passa a ter limite. Tá? Bom, é isso aí que eu queria falar para vocês. Eu não sei se vocês prestaram muita atenção nesse final, acho que vocês já estavam meio cansados, já são 20h20 praticamente. Tá? Eu vou encerrar a gravação por aqui e fico à disposição de vocês.